Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Boa noite, irmãos. O encargo dessa noite é a respeito da passagem de João 14, versículos 1 e 2. O tema da mensagem: não se turbe o vosso coração. Eu vou estar com o encargo nessa primeira parte da mensagem e, posteriormente, o irmão Davi vai finalizar o encargo. Amém? Irmãos, vamos ler então João 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia, graças ao Senhor. Irmãos, a mensagem de hoje, ela é um grande paralelo com a nossa vida cristã. Esse tema, né, não se turbe o vosso coração, ele é muito aplicável ao nosso dia a dia, à nossa experiência, ao nosso viver, às nossas experiências. E a vida cristã, assim como os irmãos sabem, ela é feita de altos e baixos. Ela é feita de experiências, desafios, momentos difíceis, momentos de desfrute. E o que nós vamos ver hoje, irmãos, é exatamente isso, né? Na figura ali do Senhor conversando com seus discípulos. Aparentemente um momento muito positivo, cheio de alegria, mas de uma hora para outra parece que tudo iria desabar, tudo iria se acabar, mas o Senhor vem nos ensinar a confiar nele. Assim como nós cantamos nesse hino hoje, o Senhor, a grande lição espiritual para nós, irmãos, é aprender a descansar e a confiar no Senhor. E também vamos ver, irmãos, a transição que há nesses capítulos 13 para 14 do livro de João, onde do capítulo 1 ao capítulo 13 de João, o Senhor apareceu, se mostrou, se revelou como Cristo, mas ainda dentro de um espectro físico, né? Então, nós vimos e desfrutamos de tantas curas que o Senhor realizou, milagres que o Senhor realizou, até mesmo a ressurreição de Lázaro, né? Ou seja, sinais físicos, sinais visuais. Mas a partir do capítulo 14, o Senhor quis ensinar os seus discípulos e também nos ensinar a subir um degrau na nossa vida espiritual. Não só mais olharmos para o aspecto físico, porque a gente consegue enxergar, mas agora desenvolvemos a nossa salvação espiritual. A salvação da nossa alma, irmãos. Graças ao Senhor. Então, para nós começarmos e entendermos o contexto do capítulo 14, né, que são esses versículos que nós lemos, 1 e 2, nós precisamos entender o contexto do capítulo anterior, que é o capítulo 13. Né? Então, no capítulo 13, irmãos, Jesus tinha recém-chegado com os discípulos a Jerusalém, e era a época da festa de Páscoa. Então, João 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Graças ao Senhor. Ele nos amou até o fim, irmãos. Ele era filho de Deus, fez milagres maravilhosos aqui na terra até esse capítulo 13, mas a partir de agora ele precisava mostrar outra coisa para nós. Então, olhando pelo espectro dos discípulos, irmãos, que estavam com Jesus nesse momento, eles tinham acabado de chegar em Jerusalém. Se nós voltarmos ainda um capítulo anterior, nós vemos que Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Então estavam ali multidões que acompanharam Jesus entrando em Jerusalém. Nesse momento era o momento da festa da Páscoa, ou seja, era um período festivo lá em Israel, um período festivo em Jerusalém,
onde o povo todo ia celebrar uma festa. E o Senhor chamou os discípulos para uma ceia, para um jantar, né? Então, até aqui parecia um cenário muito alegre, muito positivo. Jesus entrou em Jerusalém e foi acompanhado por multidões. Era a festa da Páscoa. Ele ia dar um jantar aos seus discípulos, chamou todos à mesa. E vamos ler o versículo 2, irmãos, do capítulo 13. Então, durante a ceia, então diz aqui, durante a ceia, então ali estavam todos ali, né? Logo depois disso, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Nesse momento, irmãos, os discípulos ainda não estavam apercebidos do que aconteceria, do que Jesus estaria prestes a falar e do que estaria prestes a acontecer. Então, nos versículos que seguem nessa passagem da ceia, ainda nós temos ainda a experiência do lavar aos pés. Então, aqui Jesus, como símbolo máximo do amor dele por nós, da misericórdia dele por nós, ele sendo o próprio Deus, nós já desfrutamos disso em outras mensagens anteriores, ele lava os pés dos discípulos, dando o exemplo para nós do que é o verdadeiro amor, do que é o verdadeiro serviço. Então, até esse momento, irmãos, no capítulo 13, tudo parecia muito positivo. Além disso, por 3 anos e meio, até o capítulo 13, aqui já fazia praticamente parte dos dias finais do Senhor. Os discípulos que acompanharam o Senhor, Pedro, João, Tiago, os 12 discípulos, estiveram com o Senhor por 3 anos e meio. Então, viram muitas coisas, viram os milagres, viram as curas, estavam todos ali muito cheios, não do Espírito nesse momento ainda, mas muito confiantes naquilo tudo que eles viram e provaram do Senhor como Senhor, como Rei. Então, esse é o contexto do capítulo 13, irmãos. Algo que é um momento que aparentemente era positivo. Contudo, irmãos, assim como a nossa vida, a nossa vida nesse mundo e a nossa vida cristã, tudo pode mudar muito rápido. Situações, problemas, experiências que o Senhor coloca à nossa frente. Nós vemos que até o versículo 21, tudo era positivo. Mas a partir do versículo 21, 3 fatos transformam esse momento da ceia num momento muito difícil para os discípulos. Três notícias foram trazidas à mesa ali. Então, vamos entender isso aqui melhor, irmãos. João 13, 21. Então, a primeira notícia que chegou nesse dia, foi que alguém trairia o Senhor. Então, naquele ambiente que deviam estar todos alegres, felizes, ali compartilhando aquele momento, Jesus falou assim, dito essas coisas, versículo 21 do capítulo 13, irmãos. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta quem ele é, a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, esse é talvez foi um primeiro baque, quando nós imaginamos essa cena, os discípulos todos em volta do Senhor, numa mesa repleta de amor,
o Senhor se angustiou e falou que alguém o trairia. João descreve de uma maneira, mas lá no Evangelho de Mateus, irmãos, nós podemos ver essa mesma passagem. Vamos acompanhar lá em Mateus, capítulo 26, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados. Então, irmãos, muitíssimo contristados, ou seja, pegou todos de surpresa. Todos ficaram perplexos com aquela fala. Começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio do Filho do Homem está sendo traído. Então, versículo 25, irmãos. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então, abrindo um parênteses, irmãos, aqui, nós vemos nessa descrição desse momento em que Jesus indica o seu traidor, que Judas, aqui na descrição do Evangelho de Mateus, não chamou Jesus de Senhor. Judas chamou Jesus de mestre. E isso tem um significado muito grande, irmãos. Vejam que os outros discípulos, um a um, o chamaram, perguntaram: sou eu, Senhor? E Judas fez diferente, perguntou: acaso sou eu, mestre? Né? Então vejam a diferença. O mundo, irmãos, não considera Jesus Senhor. E nós consideramos Jesus mestre ou Senhor? Né? A gente vê muitas correntes aí fora, né, que falam: não, Jesus é um profeta, Jesus é um mestre. Não, irmãos. Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós temos que declarar isso para o universo, irmãos. Porque Senhor significa dono. Senhor é o nosso dono, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, voltando, né, para esse contexto do capítulo 13, irmãos, a primeira notícia negativa foi essa: havia um traidor. Então, ali os discípulos já ficaram muito contristados. Depois disso, Jesus anuncia a sua morte. Apesar dele já ter falado isso antes para os discípulos, agora ele foi muito claro. Então, vamos ler, irmãos, continuando no capítulo de João 13, no versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E eis que eu disse aos judeus, e também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Se nós pegarmos essa mesma passagem, irmãos, que Jesus fala sobre a morte dele, o que ia acontecer naqueles próximos dias, no Evangelho de Mateus, vamos acompanhar no capítulo 26 de Mateus, versículo 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Puxa vida, irmãos. Me colocando ali no lugar dos discípulos, depois de tudo que eles passaram com o Senhor nesses 3 anos, eles provaram que Jesus era Deus, eles viram os milagres, eles se sentiam seguros na presença de Jesus. Jesus fala isso para eles: hoje, nessa noite, vocês vão se escandalizar comigo porque eu vou ser preso. Talvez eles pensassem que Jesus iria pegar uma espada, ia lutar contra o Império Romano, ia libertar o povo de Israel. Mas aqui ele deixou claro, irmãos, que ele ia cumprir o que estava escrito. Ele ia se entregar às autoridades, ia ser humilhado, ia ser escarnecido, ia ser crucificado, ia ser morto por nós. Então vejam, irmãos, esse foi a segunda notícia da noite. Né? Primeiro, um traidor entre os discípulos. E só isso já era uma notícia terrível. A segunda notícia: Jesus ia embora e eles iam se dispersar. E agora uma terceira notícia, irmãos, e na sequência. Né? Vamos acompanhar agora voltando para o Evangelho de João, irmãos, no capítulo 13 também, versículo 36. Pedro era o líder dos discípulos, irmãos. Então aqui a gente pode se imaginar ainda, entre os 12 discípulos havia um líder,
que a gente lê aqui nesse versículo 36? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou, não podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ó Senhor Jesus! Então vejam, irmãos, que daquele momento lindo, maravilhoso, da ceia, do lavar os pés, do Senhor, junto com seus discípulos, de João reclinado ao peito de Jesus, para um cenário difícil como esse. Primeiro, um traidor. O segundo, que Jesus ia morrer, ia se entregar. E o terceiro, que o líder dos discípulos, aquele que era o mais corajoso, aquele que era o mais ousado, aquele que tinha a maior liderança entre eles, negaria o Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é o cenário que antecede o capítulo 14. Né? Por isso que o Senhor falou: não se turbe o vosso coração. Porque existia ali um cenário de ansiedade. Existia ali um cenário em que tudo parecia desabar. Talvez os discípulos não estavam enxergando o dia de amanhã. Né? Eu me coloco no lugar deles. Depois de tudo que eles passaram, acontecer tão rapidamente 3 fatos como esse, né? Qual seria a minha reação, irmãos? Né? E o que acontece hoje na nossa vida cristã? Tem situações que nos pegam assim, irmãos. Parece que está tudo certo, está tudo ótimo, nossa vida está normal, nossa vida está tranquila, estou servindo o Senhor, estou bem no trabalho, minha família está feliz, temos saúde, mas de uma hora para outra vem uma notícia, vem uma situação, e para onde nós recorremos, irmãos? Né? Existem várias maneiras da gente de reagir a esse tipo de situação. Tem gente que recorre aí a remédio, né? Tem gente que larga tudo e corre para um vício. Não, eu vou afogar minhas mágoas aqui, é só notícia ruim, eu vou correr para lá. Né? Tem gente que parte para o lado da murmuração: puxa, mas eu faço tanta coisa e mesmo assim me acontece isso. Tem pessoas que desistem de tudo. Né? Talvez esses sentimentos passaram pela cabeça dos discípulos naquele momento. Mas o centro dessa mensagem, irmãos, é que o fim do homem, o fim da esperança do homem, é o início de Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é quando nós achamos que não tem fim, que não há fim, que não há luz no final do túnel, que não há esperança. É aí que o Senhor entra como a nossa salvação, irmãos. É aí que o Senhor começa. Por isso que é na nossa fraqueza, irmãos, que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Ó Senhor Jesus! Então, logo depois dessas notícias, Jesus falou: não se turbe o vosso coração. João 14, 1. Crede em Deus. Crede também em mim. Ó Senhor Jesus! Irmãos, aqui está o segredo, irmãos. O segredo não está em a gente correr dos problemas, em a gente buscar o gerente do banco, em a gente buscar o médico, em a gente... Não, em desistir, em pensar em largar tudo, em brigar. Não. O segredo está aqui, irmãos. Crede em Deus, crede também em mim. Ó Senhor Jesus! Vejam, irmãos, que o Senhor não falou aqui: crede em Deus e não teremos problemas. Crede em mim e não vamos sofrer. Não. O sofrimento, irmãos, as situações, as adversidades, elas estão aí para que a nossa fé seja forjada. Ó Senhor Jesus! Por isso o Senhor falou, no versículo 2: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então, o que o Senhor queria dizer, irmãos? Que, por mais que a situação seja difícil, por mais que ele estava falando ali para os discípulos que a partir de agora eles teriam que ter as suas próprias experiências, que Jesus não estaria mais fisicamente com eles. Jesus estava indo, mas não estava indo
para não voltar. Ele estava indo para preparar uma solução muito melhor do que a pessoa física dele. Ele estava indo para preparar o Espírito Santo. E na casa do meu pai há muitas moradas. Então, o que o Senhor quis dizer com isso, irmãos, é que ele morreu para se tornar o Espírito, para habitar em nós. Então, cada um de nós somos uma morada. Ou seja, o relacionamento do Senhor com seus discípulos e conosco mudaria para sempre a partir desse momento. Porque aquele Jesus maravilhoso, que fazia as curas, que fazia os milagres, que estava ali fisicamente, ele não acabou, irmãos. Esse Jesus maravilhoso não acabou na cruz. Ele se tornou Espírito e veio fazer morada dentro de nós. Oh, Senhor Jesus. Esse versículo 3, irmãos. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmos, para que onde eu estou, estejais vós também. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, essa é uma promessa do próprio Senhor, irmãos. Onde Ele está, nós estamos. Ou seja, onde nós estamos, Ele também está. Então, por mais que a notícia seja negativa, irmãos, a dificuldade seja grande, nós não enxerguemos a luz no fim do túnel. Ele prometeu. Onde Ele estaria, nós estaríamos também. Ou seja, onde nós estarmos, Ele estará conosco. Porque nós nos tornamos morada do Espírito Santo, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Queria contar duas experiências para os irmãos, práticas, para finalizar a minha parte da mensagem, irmãos. Porque eu acredito que são as experiências que forjam a nossa fé e forjam a nossa vida cristã, irmãos. O aspecto de nós crermos no Senhor, ele tem que ser muito prático. Mais ou menos um ano atrás, irmãos, eu tive uma prova dessas. Minha vida estava tranquila, minha esposa, criando meus filhos, trabalhando, servindo na igreja, normal. E de uma hora para outra você recebe um telefonema. Meu pai me ligou e falou: João, recebi um diagnóstico, estou com um tumor no meu rim, de 5 ou 6 centímetros, uma coisa grande. O médico falou que eu tenho que fazer uma cirurgia imediata, então gostaria de te avisar para você se preparar, né? Então é aquele tipo de notícia, irmãos, que tira o nosso chão. Meus pais não moram aqui, moram lá em Curitiba, moram sozinhos. Minha mãe é extremamente dependente do meu pai. E aí a gente já começa a fazer nossos planos, né? Não, eu vou ter que ir para lá, eu vou ter que ajudar, ou vou ter que trazer eles para cá. E o médico que atendeu ele, já quase numa emergência, falou: ó, vocês têm que se preparar porque ele pode perder o rim, né? Vai ter que provavelmente fazer uma quimioterapia bem longa. Então eu gostaria de preparar vocês, quanto antes, né, a família puder estar aqui com ele. São essas notícias, irmãos, que nos pegam e que, né, fazem parte da nossa vida cristã. Entreguei para o Senhor e eu não esqueço, irmãos, que o médico comentou, e ele falou assim: a chance desse tumor, não dá tempo nem de fazer a biópsia, tem que ir direto para a cirurgia. A chance desse tumor ser benigno, ou ser maligno, na verdade, é de 98,5%. Ou seja, então a chance de você já ter que seguir com um tratamento muito intensivo. E quando minha mãe comentou comigo sobre isso, sobre esse número, né? Falei: mãe, vamos aceitar, é do Senhor, vamos aceitar, vamos entregar para o Senhor. Mas ela falou para mim: não, João, eu vou orar e o Senhor vai ouvir a minha oração, porque eu vou orar com fé. Eu, na minha fé pequena, irmãos, falei: amém, mãe. Ótimo, pode orar, mãe. Mas já estava preparado para o pior. Enfim, a minha fé foi pequena, irmãos. Ou seja, meu pai fez a cirurgia, não perdeu o rim, foi removido o tumor, foi feita a biópsia alguns dias depois, e
pela graça do Senhor, ele caiu naquele 1,5% de chance de ser um tumor benigno. Ou seja, não precisou de nenhum tipo de tratamento. Então foi uma grande experiência para mim, claro, uma salvação para o meu pai, um livramento, mas a experiência, irmãos, de que o nosso coração, quando nós recebemos uma notícia negativa, ele entra em turbulência. A nossa mente entra em parafuso, a gente começa a fazer os planos. Mas a resposta certa, irmãos, sabe qual é? Crede em mim, crede em Deus e crede também em mim. Ó Senhor Jesus! Então, são esse tipo de experiências, irmãos, que mostram que a nossa fé ainda é muito pequena. Mas o Senhor prometeu que Ele estaria conosco. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler Salmo 139. Porque a palavra ela é completa, irmãos. E esse salmo foi escrito talvez 700 anos antes da vinda de Cristo. Mas aqui, no Salmo 139, versículo 7, já diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a promessa do Senhor. Quando Ele fala que Ele iria ao Pai para se tornar Espírito e morar em nós, aqui na palavra, esse salmo já dizia isso. Que onde nós estarmos, irmãos, o Espírito do Senhor vai nos acompanhar. Porque nós somos morada do Espírito Santo. Aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus dos milagres, irmãos, Ele não ficou preso lá 2000 anos atrás na terra de Israel. Irmãos, hoje Ele vive em nós. Que todos nós possamos tomar essa realidade no nosso viver diário. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Não se turbe o vosso coração. As experiências que nós temos com Cristo precisam ser práticas. Então, nessa experiência do João, nós vimos uma experiência de dependência e fé no nosso Deus. E essa frase que o Senhor fala sobre crer nele, associado ao fato de que na casa de Deus Pai tem muitas moradas, precisa trazer consolo e segurança ao nosso coração. O João falou do aspecto de Cristo como Espírito morar dentro de nós. E essa é uma tremenda realidade do Evangelho. Por outro lado, existe o aspecto de nós morarmos em Deus. Cristo vive em nós por meio do Espírito, mas nós também moramos em Deus Pai por meio de Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A nossa casa é um lugar onde nós temos segurança, nós temos provisão, nós temos descanso. Temos outras coisas também, mas eu vou focar nesses 3 aspectos. É onde nós nos sentimos bem, ou deveríamos nos sentir bem. Você chega depois de um dia pesado de trabalho, tira seu sapato, ou você joga para lá, ou você guarda, depende se você é organizado ou não. Vai lá, toma um banho e descansa. É lá onde você pode desfrutar da sua família, você come, se alimenta, e é lá onde nós sentimos segurança. Mas a verdadeira fonte da nossa segurança, a verdadeira fonte do nosso descanso e provisão, não é nossa casa física aqui na terra,
mas a nossa casa espiritual. E Deus é a nossa casa espiritual. Nós hoje moramos em Deus por meio de Cristo. E quem preparou morada no Pai foi Cristo Jesus. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando você sente insegurança, leia esse salmo e declare que Deus é o teu refúgio e fortaleza. Salmo 90, versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E Salmo 91, versículo 1 e 2 diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Nós confiamos em Deus. Nós cremos em Deus. E cremos em Jesus, que é Deus. Jesus e o Pai são um. Deus é a nossa provisão. Filipenses 4:19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Em quem? Em Cristo Jesus. Cada uma de vossas necessidades. São necessidades físicas, são necessidades psicológicas, são necessidades espirituais. Independente da sua necessidade, a sua provisão está em Cristo Jesus. Pode ser motivo de saúde, como o João compartilhou. Pode ser alguma angústia que você está sofrendo. Pode ser um desemprego, não interessa. Deus é a nossa provisão. E nesses momentos nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé. Crer que o Senhor cuida de nós. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O quê? O que haveremos de comer, o que haveremos de vestir. Mateus 6:31 diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha só. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Deus é nosso descanso em Cristo. Mateus 11:28-29 diz: Vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vá a Jesus. Venha a Jesus. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. A nossa morada está em Deus. É a única morada segura, é a única morada que nos dá o verdadeiro descanso, e é a única morada que nos traz a provisão. Porque a nossa vida tem como base mais importante a nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus. Então, quando o Senhor fala sobre preparar muitas moradas, o relacionamento de Deus conosco não é que Ele é dono de um hotel e nós somos clientes que vamos lá, pagamos a estadia, ficamos alguns dias, fazemos check-out e vamos embora. Não. Na casa do Pai tem um sentimento de que nós somos a família de Deus. Nosso Pai nos ama. Nós somos filhos de Deus. E o primogênito, nosso irmão mais velho, é Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, que abriu um novo e vivo caminho. Então o sentimento na casa do Pai é de que nós somos filhos cuidados pelo nosso Pai. Na parábola do filho pródigo, nós vemos o sentimento de amor de Deus para com o filho que pisou na bola. Pecou, se afastou do pai, gastou o dinheiro dele, mas ele se arrependeu. O fato dele ter errado não mudou o fato dele ser filho de Deus. O fato de você e eu errarmos não muda o fato de que nós temos um Pai cheio de misericórdia. Nós temos um Pai cheio de amor. E temos um Pai que anseia por sua presença. E anseia por minha presença. E o Pai sente saudade de você quando você se afasta de Deus.
E aí você às vezes prepara um discurso para voltar à casa do pai como servo. E o pai ignora o seu discurso e manda pôr sandália nos seus pés, manda preparar um novilho, manda pôr um anel no dedo. E ele corre para te abraçar. Esse é o coração de Deus Pai. Esse é o coração do nosso Pai, que quer nossa presença na casa dele. E quem abriu esse novo e vivo caminho para nos reconciliarmos com Deus? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que é Deus que se fez carne e morreu na cruz por você e por mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é João 15, 14, que é o capítulo depois de João 14. Esse é o segredo da nossa vida cristã. Permanecer em Cristo. E o Senhor permanece em nós. Outra analogia espiritual muito forte é que nós somos ramos da videira. Estamos na casa do Pai, temos um vínculo de vida com o Pai. O Pai é o agricultor e nós somos ramos da videira, ou seja, sem Cristo, que é a videira, nós os ramos não conseguimos viver. Eu olho para os meus filhos pequenos, eles não conseguem viver sem mim. Eles até podem estar dentro da casa física, mas se o pai não estiver na casa, eles não vão conseguir viver. Não importa a estrutura física, importa a realidade do nosso relacionamento com o pai. Nós até podemos dizer, mas, entre aspas, eu vou à igreja, eu estou reunindo, mas se você não tem relacionamento de vida e de amor com o seu pai, se você não está conectado ao Espírito Santo, numa dependência para você viver, você pode ter a doutrina da casa do Pai, a doutrina da videira, mas você não tem a realidade da videira. E você não tem os frutos e o desfrute de alguém que mora em Deus. Eu quero ter realidade, irmãos. Objetivamente, eu creio no Senhor. Mas subjetivamente, na minha experiência, eu quero ter um relacionamento vivo com Deus. E usufruir de todos os benefícios de ser filho de Deus. Obrigado. Isaías 53 fala sobre o caminho que Deus abriu por meio de Cristo. Eu queria que a igreja lesse esses 2 versículos. Vamos ler juntos em voz alta. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Vamos esperar a projeção ali. Tem um delay, né? Isaías 53, 10 e 11. Os irmãos que têm Bíblia também podem lhe acompanhar. Todavia, ao Senhor Isaías 53 mostra o sofrimento de Cristo para cumprir as exigências de Deus em relação a nos reconciliar com Deus por meio da obra de Cristo. Quando Jesus fala no versículo 2, pois vou preparar-vos lugar, e ele também fala que ele teria que ir sozinho, os discípulos até queriam participar, ir junto, mas só Cristo podia fazer essa preparação. Isso mostra que a obra de Cristo só podia ser cumprida por um homem perfeito, um homem que tinha a plenitude de Deus e tinha também a realidade humana. Então, esse preparar-vos lugar quer dizer que o Senhor iria abrir um caminho para nos reconciliar com Deus. Eu queria agora falar sobre alguns obstáculos que Cristo teve que tirar para abrir esse caminho. O pecado, os pecados,
a nossa vida da carne, o velho homem, o mundo, a morte e o diabo. Todos esses obstáculos foram removidos e foram tratados na cruz, para que Cristo pudesse abrir o caminho e ser o caminho para nós vivermos na casa do Pai. Eu vou ler os versículos para entrarmos na realidade de cada um desses itens. Não vai ser um estudo sobre isso, mas para entenderem, irmãos, o quanto o Senhor foi poderoso, e o quanto Ele teve que enfrentar na cruz para que hoje nós pudéssemos morar nele. Às vezes nós não valorizamos o trabalho da cruz de Cristo, porque nós não desfrutamos da vitória na sua plenitude. E hoje, talvez, alguns de nós, ou muitos de nós, estamos ainda tendo uma experiência medíocre, ou uma experiência superficial de morar em Deus, porque ainda estamos sendo oprimidos, ou estamos sendo afetados por algum desses itens, porque nós ainda não tomamos posse da vitória em Cristo. Então, em relação ao pecado, Romanos 6:17 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 7:17 e 18 diz: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O pecado é a natureza que nos leva a cometer atos pecaminosos. E Cristo tratou com o pecado na cruz. 2 Coríntios 5:19 diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Na cruz, o Senhor, não tendo pecado, Deus o julgou por causa do meu pecado e do seu pecado, por causa da natureza pecaminosa que contaminou toda a humanidade após a desobediência do homem em Adão. E Deus não pode ter parte no pecado. Ele julgou seu próprio filho. Ele o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Esse foi um tremendo obstáculo que Cristo tirou na cruz para nos abrir acesso a viver no Pai. Hebreus 9:26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. O sacrifício de Cristo na cruz foi uma vez. E resolveu tudo para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado foi um obstáculo que Deus tirou em Cristo, ao julgar Cristo. E Ele nos fez justos. Os pecados são os atos que nós cometemos. Por causa da natureza pecaminosa que está em mim e em você, nós cometemos pecados. Nós mentimos, nós roubamos, nós matamos, nós odiamos. Mateus 26:28 diz: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sangue de Cristo na cruz foi derramado por você para a remissão de pecados. Em relação ao pecado, natureza pecaminosa, o que nós precisamos, irmãos, é de libertação. Em Cristo nós somos libertos. Nós somos libertos da lei do pecado e da morte. E nós somos governados pela lei do Espírito e da vida. Mas em relação aos pecados, aos atos pecaminosos, ao que nós fazemos, nós precisamos de perdão. Por isso que 1 João fala que quando nós pecamos, nós precisamos confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. 1 Pedro 2:24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pelas feridas e chagas de Jesus, nós fomos sarados dos nossos pecados. Colossenses
13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Os nossos delitos foram perdoados por Jesus. Então Jesus nos preparou lugar, porque ele tirou o obstáculo da natureza pecaminosa e também ele tratou na cruz os meus pecados, os seus pecados. Que mais que Cristo resolveu na cruz? A morte. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós cristãos que temos a vida eterna, não precisamos ter pavor da morte. Cristo, ao preparar o caminho, tratou o poder da morte. E o poder da ressurreição de Cristo mostra que ele venceu a morte. Cristo venceu a morte. E nós também em Cristo podemos vencer a morte. 1 Coríntios 15, 54 diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ganhamos a vida eterna porque Cristo venceu a morte. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, mostrando que a vitória dele foi completa. Mais um obstáculo que foi tirado na cruz para Cristo nos preparar caminho: o mundo. O mundo é o sistema satânico criado para distrair seu coração, para usurpar a posição de Deus no seu coração, para você viver escravizado por um sistema dominado pelo diabo. E o mundo tem uma parte específica feita só para você adorar algo que não é Deus. João 16, 33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Gálatas 6,14 diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Se você ainda enfrenta tentações no mundo, você precisa experimentar do poder da cruz de Cristo. Confesse para o Senhor que você está sendo tentado pelo mundo e fala: Senhor, ao preparar o caminho para me habitar em Ti, o Senhor venceu o mundo, e essa vitória eu tenho em Ti, Senhor. Me dá força para vencer as tentações, para não amar este mundo, para não viver escravizado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Eu quero Te amar, Pai, acima de todas as coisas. Aprendamos a orar com fé. Então a experiência do Senhor estar conosco e que nosso coração não esteja com essa turbulência, essa angústia, está no fato de nós crermos em Jesus e nós dependermos de Jesus e tocarmos o poder do Espírito Santo e orarmos a Deus para que possamos vencer todas as coisas, porque Cristo já venceu. E isso inclui o mundo, assim como inclui a morte, assim como inclui o pecado e os pecados. João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Que mais? A carne. A carne é a expressão do nosso velho homem. O nosso velho homem é a nossa pessoa sem Cristo. Tem a ver com a velha criação. Tem a ver com Adão, que não tem a vida de Cristo. Adão é o primeiro homem criado, e para Deus basicamente tem dois homens, Adão e Cristo. Em Adão nós estamos condenados, em Cristo nós estamos justificados. Gálatas 5, 24 a 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Se você tem uma vida carnal
de expressar uma vida de pecado, saiba que Cristo Jesus crucificou a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando fala de morar em Deus, quando fala que nós precisamos permanecer no Senhor, é o quê? É nós dependermos do Espírito que habita dentro de nós. E esse andar aqui, no grego, é stoikel, é um andar com disciplina, é um andar militar. Não é aquele andar assim, eu estou passeando por aí. É um andar com propósito, com meta. Nós andamos com meta. Nós andamos no Espírito porque nós somos governados pelo Espírito. E isso nos liberta de uma vida carnal. Romanos 7, 4-6 diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Deus tirou na cruz o poder da carne que nos escraviza. Que mais? O velho homem. O velho homem é nossa vida humana sem Cristo. Uma vida totalmente vulnerável para ser escravizado pelo pecado. Efésios 4, 22 a 24 diz: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A sua vida antiga, antes de você ter Cristo, é o velho homem. Uma vida sem Cristo é uma vida velha, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Romanos 6, 6-7. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Colossenses 3, 9-10 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Se você é mentiroso, você ainda está vivendo o seu velho homem, porque o novo homem não mente. Com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. E para finalizar, sobre os obstáculos, que Cristo tirou, tratou, venceu, ele venceu o próprio diabo. Colossenses 2,15: e despojando os principais e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O poder do diabo está no seu exército espiritual, de anjos caídos, de demônios, os principais e potestades, e na cruz Cristo triunfou sobre todos eles. 1 João 3,8, esse versículo é muito forte, irmãos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha só, você pode pensar, de vez em quando eu peco e não tem problema. Se você peca, você procede do diabo, porque a vida de Deus não peca. A vida de Cristo não peca. Pecou? Pede perdão. Você que já foi salvo por crer no Filho de Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E para finalizar essa longa lista de versículos, Apocalipse 12, 10-11 diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás te acusa dia e noite, mas Cristo expulsou Satanás. Eles, quem? Nós, os cristãos, vencedores, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Esse é um contexto para entendermos como que Cristo preparou lugar para nós. Ele teve que vencer tudo isso, irmãos. E em Cristo nós temos a vitória sobre tudo isso. Sobre o pecado, sobre a morte, sobre o velho homem, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o próprio poder do diabo. Valorizem o que Cristo fez na cruz por você. Valorizem o sacrifício de Cristo para cumprir tudo que Deus determinou, para que hoje nós pudéssemos dizer: Senhor, eu posso permanecer em Ti, e Tu podes permanecer em mim. Nós somos santificados por causa da vida e a obra de Cristo. E aí, continuando, no versículo 13, diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que maravilhoso. Não tem mais como desvincular Cristo e a sua igreja. Deus e o seu povo. O Pai e os seus filhos. O primogênito dos seus irmãos. Nós estamos vinculados eternamente a Deus. Isso é um grande mistério. Deus, Cristo e a igreja, e a nossa vida diante de Deus. O versículo 4 diz: E vós sabeis o caminho para onde eu vou. João 14. Olha Tomé que falou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O caminho não era um caminho físico. O caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma tremenda revelação quando Jesus falou: eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, que é Cristo. E a vida é uma pessoa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A presença do Pai é trazida por meio da presença de Jesus, que hoje, como Espírito, nos leva a ter uma experiência de ter um caminho, de ter a verdade e ter a vida. O caminho no grego é rodos. Aquele versículo em Hebreus 10 que fala que o Senhor abriu um novo e vivo caminho por causa da sua obra na cruz, nos dá esperança todos os dias de que nós não temos razão ou desculpa para vivermos na morte, de vivermos condenados, de vivermos aflitos, angustiados, escravizados pelo pecado, com pavor. Deus nos libertou de tudo isso em Cristo. Nós temos hoje o caminho numa pessoa maravilhosa. A igreja primitiva, em Atos, era conhecida como aqueles do caminho, com letra maiúscula, mostrando que era uma pessoa. Verdade, no grego é aletheia. João 8:31 fala sobre o vínculo entre a palavra e a verdade e a realidade. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. E no versículo 14 de João fala que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de realidade. Jesus é a realidade de Deus. Jesus traz a imagem do Deus invisível. Tudo que Deus é, tudo que a palavra é personificado na pessoa de Jesus. E Ele é a verdade. A única verdade que interessa nesse universo é Jesus, é Cristo. Não viva tendo como referência as verdades deste mundo. É importante estudar, é importante saber o que está acontecendo, mas a única verdade, a única realidade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. E a vida eterna. O Senhor nos comprou. Ele nos deu a vida eterna. João 3,15, é um versículo bem famoso também, que antecede talvez o versículo mais famoso de todo o cristianismo, que é João 3,16, diz, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. É muito simples. Quer ter vida eterna? Creia em Jesus. Creia na obra de Jesus. Amados irmãos, vamos aprender a andar nesse caminho. Jesus é o caminho. Ele nos preparou o lugar
para termos morada no Pai. Ele habita em nós, nós habitamos nele. Essas moradas, eu vou dizer para vocês, para aqueles que ainda creem nisso, talvez vocês fiquem um pouco decepcionados. Não são mansões de ouro na Nova Jerusalém, mas é viver no próprio Deus. E hoje nós podemos experimentar disso. O Senhor não prometeu, antes de ascender aos céus, que Ele estaria conosco até a consumação do século? Jesus não é o Emanuel, que é Deus comigo, Deus conosco? Deus habita em você e você habita em Deus por causa de Cristo. Ou seja, não se turbe o vosso coração. Se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, irmãos, nós somos os mais infelizes dos homens. Creiam no Senhor. Creem em Deus e também creiam em Jesus, o Filho de Deus que é Deus. E em todas as situações nós vamos ter uma mudança de atitude, uma mudança de coração, porque nós não iremos viver escravizados pelas coisas terrenais, mas nós iremos ter a realidade celestial, porque nós habitamos em Deus. Que essa palavra mude a nossa vida, irmãos. Que o Senhor abençoe a todos e que todos nós possamos ter o coração consolado, coração em paz, para que o Senhor possa nos fazer viver essa realidade.